Mateus 28, 16 ao 20. A palavra do Senhor diz: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A palavra do Senhor é uma palavra sempre muito especial e é muito importante quando a gente tira tempo para meditar nela, porque às vezes a gente não compreende todas as faces de um texto bíblico e o quanto Deus quer revelar os seus propósitos sobre a nossa vida a partir também de textos que Ele nos deixou dentro da Bíblia. E esse texto é um texto muito bonito, é um texto que revela também o propósito do cristão diante desse mundo. Eu quero começar no dia de hoje compartilhando um trecho que eu achei muito especial essa semana. Eu vi no Instagram de uma pastora muito querida, que eu tive a alegria de poder também ser orientada por ela, quando eu fui secretária de paróquia lá em Curitiba, pastora Adriane Sosmaier, e a filha dela, num dia de aniversário, escreve o seguinte sobre ela, e eu concordo com o que ela escreve, porque de fato ela consegue achar palavras para descrever um pouco daquilo que é a pastora Adriane. E a filha escreve assim: para começar, eu preciso declarar abertamente que a minha mãe é completamente maluca. É uma loucura daquelas que mudam o mundo. Aquela loucura de amor que contamina as pessoas à volta dela. E aí ela cita o que a mãe fez, né? Ela diz: ela criou um projeto social que ajudou centenas de crianças. Ela entrou nas favelas mais perigosas e era respeitada pelos maiores traficantes. Ninguém mexe com a pastorinha, diziam eles. Minha mãe botou comida na boca de muitas crianças. Ensinou sobre Jesus, sobre viver de forma cristã. E até as prostitutas ajudavam a limpar a igreja. Por 5 anos ela trabalhou sem qualquer provento. Recebeu até ameaças de morte. Fazia a gente passar o Natal entregando comida nas favelas. E quando eu reclamava, ela dizia: lembra daquele pessoal lá no mangue? Ela quebrou corações endurecidos, salvou crianças de abortos, e várias crianças têm até o nome dela. Juntou casais, salvou casamentos, ajudou jovens a se livrarem das drogas, salvou até macacos de maus tratos. E ela encerra dizendo: você é pequenininha, magrinha, mas um furacão. E eu concordo com o que a Gabriela escreve a respeito da mãe, porque eu conheci esse furacão. E em contraste com esse relato dessa vida que é dedicada à missão, dentre tantas outras que a gente poderia citar, eu queria convidar vocês a imaginar, e eu tenho certeza que vocês vão pensar nisso, se vocês fossem convidados a integrar uma grande empresa multinacional, sem qualquer custo, apenas para receber os rendimentos garantidos dessa multinacional. Seria certamente uma proposta tentadora.
Afinal, quem de nós não ia gostar, né, de receber algo, ainda mais se não precisasse fazer nada para isso, né? Mas diante dessa proposta e diante daquilo que eu trago também como testemunha da filha da pastora Adriane, queria também chamar vocês a nós refletirmos o que realmente tem mais valor. Uma oferta tentadora ou uma vida dedicada ao Senhor? Lucros acumulados ou vidas transformadas? O que é que preenche mais o coração do ser humano? Dividendos financeiros ou uma história como esta, marcada por pegadas de amor deixadas ao longo do caminho? Por mais sedutora que seja uma promessa de retorno financeiro, a gente precisa reconhecer essa proposta, ainda que fosse real para nós, ela empalidece diante do chamado mais extraordinário que já existiu: participar da missão de Jesus. Onde está, afinal, a verdadeira riqueza? É isso que Jesus também quer nos ensinar a partir desse texto aqui. Essa pergunta, aonde está, afinal, a verdadeira riqueza, ela define o nosso propósito de vida. Há algo incomparavelmente maior do que qualquer proposta empresarial. Tem uma missão divina, um chamado que transcende todo e qualquer lucro terreno, uma oportunidade que jamais deve ser negligenciada, independente das circunstâncias. E é isso que Jesus está propondo aqui, ordenando aos seus discípulos, ou seja, aqueles que o seguiam, aqueles que tinham se achegado a ele, que queriam caminhar com ele, que criam nele. Jesus confia essa missão para fazer discípulos. Jesus confiou essa missão aos seus discípulos, uma missão que ultrapassa a busca por estabilidade financeira ou então simplesmente a preservação da vida digna. Nós somos chamados não apenas a existir para o conforto ou a busca dele, mas para participar ativamente daquilo que Deus está realizando no mundo. E o que Deus está realizando no mundo, o que Ele quer realizar, o que Ele pretende realizar, o que Ele deseja amorosamente sobre a vida do ser humano, levar luz aonde há trevas, esperança aonde reina o desespero, amor onde prevalece o abandono. Viver para o reino é muito mais do que aquilo que às vezes a gente imagina e coloca na nossa rotina de vida. Viver para o reino é mais do que sobreviver, é responder ao chamado que dá sentido eterno à nossa jornada. E foi nesse espírito que também Jesus ordena: ide, fazei discípulos de todas as nações. E quando o seu Ademar estava lendo ali o texto de Isaías, me veio também essa palavra assim, ele reconhece que ele tinha impurezas, que ele não era santo diante da proposta que Deus tinha para ele de ser profeta. Mas quando aquela brasa passa nos seus lábios, isso é simbólico, tem uma intenção de mostrar a rendição, né? Ou a redenção, melhor dizendo, a redenção desse profeta, né? Chamado ali. E a partir do momento que ele recebe a redenção, ele se oferece a ir, né? Quando é dito para ele: a quem enviarei, a quem irá por nós, né? Por nós, a Trindade. E o Isaías vai dizer: envia-me a mim. Estou aqui, envia-me a mim.
né? E é nesse mesmo propósito, é nesse mesmo foco que nós vemos agora Jesus enviando os discípulos, aqueles que foram redimidos por Jesus Cristo, que havia sido morto, ressuscitou no terceiro dia e agora estava, né, ascendendo aos céus, estava voltando ao reino celestial. Ele dá essa tarefa aos redimidos. Ou seja, assim como aqueles seguidores, também essa tarefa é para quem? Para nós. Nós somos redimidos no Senhor. Então essa palavra também é para nós. Fazer discípulos. E de fazer discípulos. No entanto, às vezes a gente acha que ir e fazer discípulos é apenas um simples movimento. Fazer discípulos significa conduzir pessoas a seguir a Jesus. Não apenas por meio de palavras, mas sobretudo pelo exemplo vivido nas nossas atitudes. Não um exemplo de perfeição, porque nós não temos essa condição perfeita, mas de busca por santidade. Na nossa busca por santidade, nós podemos fazer discípulos. Nós fomos redimidos para fazer discípulos. E é isso que a gente também ouve ali no texto de Isaías, né? Ele reconhece a sua impureza, ele é purificado e então ele resolve ir, né? Ele é chamado, obviamente, mas ele aceita esse chamado, né? Então, assim como Isaías, assim como aqueles discípulos, assim é com todos que fazem parte da redenção, experimentam essa redenção. Nós somos chamados, e não é apenas um chamado, você quer? Você quer participar da minha missão? Não, é uma ordem do Senhor, é uma ordenança, é algo que é uma função, uma incumbência que nós recebemos de Jesus. No entanto, às vezes a gente não se dá conta, ou às vezes a gente se dá conta e por isso a gente foge, né? Essa jornada de fazer discípulos, ela tem o seu preço. Foi assim para o Isaías. A vida dele não foi nada fácil. Ele não foi um homem próspero, ele não foi um homem que vivia no luxo, mas um homem, muitas vezes, também perseguido. Os primeiros discípulos também. E também não vai ser diferente conosco. Jesus jamais prometeu que haveria facilidade. Ele foi claro que nós seríamos perseguidos, que os seus seguidores seriam ridicularizados, ignorados, rejeitados e até odiados e mortos por causa do nome de Jesus. Muitos dos primeiros seguidores viveram assim, como errantes, sem honra e até sem lar ou provisão. E eles passaram por tudo isso porque eles confiaram em algo maior do que qualquer conquista terrena. Eles sabiam qual era o seu propósito. Eles creram na promessa que sustenta esse envio, essa ordenança, essa incumbência, essa missão. Quando Jesus diz, toda a autoridade me foi dada e por isso eu envio vocês. E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. Até o momento que ele voltar. Até a consumação dos séculos. Portanto, nós vivemos dias em que o nosso mundo secularizado, ele grita com muita força aos nossos ouvidos, aos ouvidos do cristão, que Jesus não é mais relevante. Que esse cristianismo que nós pregamos, que nós vivemos, no qual nós sustentamos a nossa fé, que esse cristianismo ele é ultrapassado, que ele não faz mais sentido para esse tempo presente. É isso que o mundo tem dito para nós. E diante disso nós, muitos cristãos, nós nos sentimos pressionados.
Nós nos sentimos cansados. E nós até pensamos, será que adianta? Nós ficamos desanimados. Porque é injusto, é pesado competir com as ofertas do mundo. Parece que a gente está sempre perdendo nessa balança, ela não é uma balança equilibrada. E por vezes esses sentimentos que, mesmo que inconscientemente, eles nos lançam a buscar outros propósitos também. Nós, cristãos, diante de tudo isso, a gente começa a vacilar. E a gente busca por outras razões para essa vida. A investir na vida ou a vida, naquilo que o mundo diz que isso é relevante. A gente faz isso. A gente escolhe as coisas que o mundo diz é relevante. E a gente deixa aquilo que Jesus diz, isso é relevante. Se a gente olha para a questão da prosperidade, às vezes é assim. A gente pensa, não tem jeito mesmo, então nós vamos fazer o que pelo menos nos dá dignidade a nós mesmos, uma vez que a gente já conhece a Jesus e a gente se encolhe diante disso. E com isso a tarefa que é nossa, ela é jogada de volta nos braços de Jesus, nas mãos de Jesus, diz, Jesus, faz, porque o mundo está muito difícil, eu vou lutar, nadar no meio desse mundão aí, para ver se eu, pelo menos, me garanto, porque o mundo está perdido. E a gente joga a missão para Jesus. Mas essa missão não é de Jesus. A missão dele é estar conosco todos os dias, nos sustentando nessa missão. Ele nos deu autoridade para essa missão. Então, quando Jesus ordena ide fazer discípulos, ele está dizendo aos seus, o propósito de vocês nessa vida será esse. Se vocês escolherem qualquer outra coisa, então vocês não são meus discípulos. Mas o almejo, o propósito de vida, como eu já disse antes, né? Também às vezes dos cristãos, tem sido vida próspera. Nós ouvimos também no retiro de mulheres, né, sobre os deuses que têm atrapalhado a gente escolher a melhor parte, né? Quando a palestrante pregava sobre o texto de Marta e Maria, né? E o dinheiro tem sido Deus também de muitos cristãos. O C.S. Lewis, a respeito disso, ele diz, tem uma frase dele em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele diz, a prosperidade amarra uma pessoa ao mundo. Ela acha que está achando o seu lugar no mundo, ou o seu propósito, quando na realidade é o mundo que está achando o seu lugar nela. E essa frase, ela nos alerta para o perigo sutil da prosperidade quando ela não está submetida ao reino de Deus. Quando a prosperidade, ela é buscada, mas não com a intenção de investir também no reino. O coração começa a se acomodar conforme a gente vai tendo mais recursos, a se sentir estável, a acreditar ter encontrado ali sua estabilidade e o seu conforto e ali também o seu propósito. E Jesus nos chama ao contrário, nós não vemos ninguém dentro da Bíblia que Jesus disse, olha, você tem uma outra missão. Você deve buscar ficar rico. Em nenhum momento a gente ouve isso. Aí a gente lembra, mas o Salomão foi abençoado com riqueza. Sim, mas a partir do momento que ele faz o quê? Ele obedece ao Senhor. E ele, quando Deus oferece a ele as riquezas, ele diz, eu quero ter sabedoria para governar. Né? Então Deus conhecia o coração e sabia que as riquezas não iam tomar o lugar do propósito de Deus na vida do Salomão. E é assim também conosco, né? Muitas vezes a gente não se dá conta disso, né?
Então, enquanto muitos têm investido a vida na construção de castelos de areia, buscando cada vez mais, e a gente sabe que quando o dinheiro começa a ser o Deus de alguém, parece que nunca é o suficiente, né? E a gente está construindo castelos de areia com isso, com uma estabilidade ilusória, com propósitos passageiros. Quem vive agora para cumprir a missão de Deus, esse tem uma outra expectativa de vida. Se Deus abençoa com riquezas, com recursos ou não, ele sabe para onde ele está caminhando, ele tem uma direção e ele sabe que ele vai chegar no fim dessa jornada e ele não vai encontrar ruínas, mas plenitude. Ele tem a certeza que a sua vida valeu a pena quando ele olha para trás. Agora, se a gente olha, vamos trazer isso um pouco para o nosso contexto, né? Quando a gente pensa nos pais, né? O quanto nós, pais aqui, né? Sejam os de filhos menores, os filhos mais velhos já, quanto nós temos investido na vida dos nossos filhos e o que nós temos investido. A gente pensa, vou colocar numa escola particular, eu quero que faça um curso onde tenha uma renda melhor do que aquela que nós tivemos, ou os nossos pais tiveram, né? E a gente pensa um pouco no sucesso dos nossos filhos nessa vida. A gente investe tanto, 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 mas às vezes a gente não investe na salvação dessas crianças ou desses filhos adultos, o quanto a gente investe no sucesso que eles terão sobre a face da terra. Olhamos para os casais. Nós temos nos edificado mutuamente para sermos discípulos, né? Ou apenas a gente sobrevive do lado um do outro. Às vezes tem casais que estão uma vida inteira juntos, mas apenas se aturam. É um casamento construído na areia. Cristãos, temos sido ponte de Cristo ou temos nos calado, deixando que o mundo dite o rumo da nossa vida? Muitas vezes sim. Essas perguntas inquietantes, elas nos confrontam e elas são inspiração. Inspiração quando temos respostas que nos são apontadas através de testemunhos vivos. Essas perguntas nos ajudam a olhar e perceber o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. Como é o relato dessa filha a respeito da sua mãe, cuja jornada é movida por um amor inabalável por Jesus. O impacto dessa vida foi evidente nas ruas, foi evidente no contexto onde a pastora Adriane atuou. Mas observem vocês que enquanto ela estava investindo lá fora, fazendo discípulos para o Senhor, ainda mais profundo foi o que ela conseguiu dentro da sua casa. Quando a Gabriela escreve sobre a sua mãe, a filha, né, Gabriela, ela não celebra o status, o que a mãe conquistou, os bens. Ela destaca essa vida marcada por uma loucura santa, que transformou muitas coisas ao seu redor com amor e fé. Obviamente que também tiveram suas dificuldades, seus erros, mas observem como ela influenciou com a sua caminhada, com a sua jornada até aqui, essa filha, a ponto da filha dizer isso da mãe. Porque é bem isso. Viver para o reino é entender que o propósito não está no que a gente acumula, mas nessa loucura santa, usando a expressão da Gabriela, que Deus coloca no nosso coração. Essa missão que Deus confia a nós. Então, no final, o verdadeiro lucro que vem do céu, ele não se mede por bens, títulos, mas por vidas transformadas, por corações que abraçaram o Evangelho e por discípulos que multiplicam esse amor pelo mundo.
e pelos nossos queridos que compreendem o Evangelho através da nossa vida, das nossas ações. Que riqueza nós temos ao fazer parte disso. Aquilo que parece uma tarefa, vai lá e faz, é sua tarefa, vai lá. Não é pesado, é um privilégio fazer parte da obra do Senhor, fazer discípulos. Esse chamado é para os redimidos, é para fazer discípulos. Não apenas uma missão onde Deus transforma outros, mas o caminho da nossa própria transformação, do nosso crescimento, da nossa maturidade. E é nisso que a gente descobre o propósito verdadeiro de vida. É nesse chamado que a gente encontra propósito, sentido e verdadeira realização. Porque vocês conhecem pessoas assim como eu, que trabalharam uma vida toda, que tiveram muitos recursos, mas que continuaram com seu coração vazio. E quando a gente compreende que a gente foi pessoalmente, assim como Isaías, Deus chamou cada um de nós, quando a gente foi pessoalmente chamado por Jesus para fazer discípulos, aí sim eu deixo apenas de ouvir, ide, mas eu entendo o propósito desse ide. Eu passo a ir, sabendo qual é a minha tarefa, qual o propósito dessa vida. Aí então eu estou cumprindo a ordem de Jesus. É nessa experiência que a gente pode perceber o lucro dessa vida. O lucro que vem do céu e que não está ao alcance apenas de alguns, como aquela proposta de ganhar dinheiro fácil numa empresa, mas ao alcance de todos. Um lucro que vem do céu e que está ao alcance de todos aqueles que foram redimidos no Senhor. E que a gente possa se curvar diante desse Senhor e agradecê-lo pelo privilégio que Ele nos dá de podermos ser enviados debaixo da sua autoridade para fazer discípulos. E da gente saber, não importa quais os contextos, Deus tem poder de realizar a sua obra através daqueles que se dispõem e que querem contribuir e fazer discípulos. A tarefa não é de Jesus, é nossa. Não a joguemos de volta no colo de Jesus. Outros farão no nosso lugar e nós perderemos o grande privilégio. Amém? Na semana que vem nós continuamos falando sobre fazer discípulos dentro desse contexto secularizado. Então, todos são novamente convidados para darmos continuidade a essa mensagem. Deus nos chama como seus discípulos, fazer novos discípulos para Ele. Amém? Vamos orar? Ó querido Senhor, nós queremos Te louvar nesta noite por mais uma vez podermos ouvir, refletir, Senhor querido, na Tua palavra. Tua palavra que por si só fala, ó Deus, mas que também nos inspira a pensar, Senhor, as facetas de um texto bíblico e tudo aquilo que de forma tão preciosa Tu quer nos revelar. Louvamos o Teu santo nome nesta noite porque somos lembrados, ó Deus, de que diante deste mundo que grita, dizendo e tentando ridicularizar o Teu santo nome, ó Deus, e enterrar os cristãos, nós somos lembrados e chamados a voltar o nosso ouvido, nosso ser a Ti, ó Deus,
e entender que o nosso propósito como redimidos do Senhor é fazer discípulos, novos convertidos, ó Deus, através da autoridade que Tu nos dás. Não é obra nossa, Senhor, obviamente entendemos isso, mas que privilégio que possamos compreender e ir para casa, refletindo o privilégio que Tu nos dá, a tarefa, a incumbência, ó Deus, de fazer parte da Tua obra e assim edificar o Teu santo reino. Que assim, Deus querido, o Teu Santo Espírito nessa noite nos mostre os caminhos, nos mostre nos contextos que nós vivemos, as oportunidades que nós temos, Senhor, e que nós não deixemos de fazer aquilo que Tu manda, ó Senhor, para investir em outras coisas que não são o propósito para o qual Tu nos chamou. Assim nós oramos, pedimos, Senhor, forças, santidade, que Tu nos capacite, ó Deus, que também nos nossos lábios esteja, Senhor, conduzindo, passando a Tua brasa, ó Senhor querido, para que os nossos lábios purificados por Ti possam não apenas falar, mas testemunhar, Senhor, também com nossas vidas, o que tudo Tu tens realizado. E assim como o pequeno Miguel, Senhor, nos ensina através também do que ele disse ao seu avô. Eu gosto de música de Jesus, mas pode colocar aqui você gosta, vovô. Que também essa palavra dessa criança, Senhor, possa nos mostrar que é na sutileza, é no amor que nós podemos chegar no coração de pessoas, que Tu, ó Senhor querido, pode ser conhecido. Que cada exemplo possa nos inspirar a fazer discípulos. Nós oramos, nós pedimos, Senhor, ousadia, coragem, propósito, Senhor. Tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.